Bom, vamos começar. Vamos começar aqui pela parte do back-end. Como havia dito, nós vamos utilizar o Node para poder montar nosso back-end e usar também o Express. O Express é uma framework, né, para servidores em Node. Se você já é familiarizado, vai ser fácil você entender. Se você não é, nesse vídeo eu vou explicar basicamente como funciona, mas você fica aí aberto para poder buscar mais informações. Se você vir aqui no Google digitar Express.js, ele vai trazer aqui para você as informações, tem um guia, tem tudo mais, né, bem detalhadinho de como você montar uma aplicação bem bacana, tá? Então vamos começar. Eu criei aqui a pasta documentos, eu criei a pasta rmoves. Eu vou criar uma pasta que eu vou nomear backend e eu vou abrir essa pasta com VS Code, certo? Eu vou utilizar o terminal integrado do VS Code, vindo aqui no terminal, escolhendo essa opçãozinha de New Terminal. Você pode utilizar tanto o Yarn quanto o NPM, que os dois, né, são o gerenciador de pacote do Node. O NPM oficial já vem instalado quando você instala o Node, e o Yarn não. O Yarn é uma ferramenta que foi desenvolvida pelo Facebook, e aí fica opcional você utilizar ou não, tá? Eu vou gravar os vídeos utilizando o Yarn, que pra mim é muito mais fácil, eu tô mais acostumado com o Yarn. Mas não tem muito segredo, então eu vou dar um Yarn init -y. Ele vai criar aqui no diretório do backend um arquivo que é o package.json, que basicamente o nosso sistema é o arquivo de configuração principal. Ou seja, aqui ele está dizendo qual que é o nome, né, da aplicação, qual que é o arquivo principal, a versão e a licença. Mas isso por enquanto está muito simples. Conforme a gente for adicionando as libs que nós vamos utilizar, ele vai crescendo, e a partir desse arquivo que você consegue em qualquer lugar replicar a sua aplicação. Então beleza, eu coloquei aqui, eu vou instalar o Express, que o que a gente vai utilizar é isso. E basicamente por enquanto vai ser só isso. Opa, yarn add express, certo? Eu já vou adicionar o Nodemon. Você pode ver que ele criou aqui essa propriedade dentro desse JSON, que é as dependências. E ele já diz que para esse projeto rodar ele depende, né, do Express na versão 4.17. E aqui eu tenho uma dependência de desenvolvimento, que não vai impedir que seu projeto rode, mas se você tiver em ambiente de desenvolvimento e você não tiver instalado o que tem aqui, provavelmente vai ter algum problema, certo? Então vou criar uma pasta chamada src para poder organizar o nosso código. E aí aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado server.js. Tá. Eu vou fazer, nós vamos utilizar, né, o ECMAScript, a terminologia do ECMAScript 6 em diante. Utilizar coisa anterior ao ECMAScript 6, acho que já está meio ultrapassado, né? Então vamos utilizar o ECMAScript 6. Se você não sabe o que é, novamente fica aberto aí para você poder procurar e pesquisar, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças não. Então vamos lá, eu vou declarar aqui uma const, que nada mais é que uma variável chamada express, e eu vou fazer o require da biblioteca chamada express. Então eu estou atribuindo o valor dessa biblioteca, né, pegando toda a biblioteca e jogando nessa variável, certo? Eu vou criar uma const chamada app, que vai ser o nosso servidor em si. Então eu vou invocar o express através desse comandinho. Então eu chamo a variável e passo a função. A partir desse momento, a nossa variável app é uma instância de Express. Então eu vou ter acesso a todos os métodos do Express, que no caso o principal é o
para roteamento é o get, né? O get, post, put, delete. Mas só para vocês entenderem, eu vou colocar aqui o get. Então eu vou dizer que a nossa aplicação vai escutar a rota raiz da aplicação, né? Raiz em si. E aqui eu vou dizer que ela vai responder, ou melhor, que ela vai ter uma função de callback, que é a request e o response. Geralmente eu uso abreviado assim, tá? Eu já vi gente usando request, response, mas uma questão de gosto mesmo. Só você saber que se você utilizar request, lá embaixo você vai ter que usar request, não vai, se você colocar request aqui e você colocar rec lá embaixo, não vai funcionar, tá? Então request basicamente é a informação que está vindo de quem está requisitando. Então pensa no seguinte, a nossa aplicação React, quando ela carrega essa página, ela bate na API e pede, ó, me traz a listagem de séries nesse caso, porque que eu estou trazendo. Então é um get, eu faço um get, ou seja, eu quero receber a informação, e aí eu passo qual que é a rota, e aí se eu tiver algum parâmetro, alguma coisa, vai estar no request, que é quem está solicitando. Request seria solicitação, né? Na tradução literal. E aqui esse segundo parâmetro é o response, que seria a resposta, que é o que a nossa aplicação vai responder. Então, aqui é quem está pedindo, aqui é quem está respondendo. Então, nesse caso, nós vamos responder para a raiz, ou seja, quem chamar, quem fazer um get na raiz, vai receber a resposta. Então, res.send, ou seja, eu vou enviar a resposta OK. Certo? É bem básico, mas por enquanto é só para não ficar muito distante o que a gente está fazendo aqui. Então agora eu vou dizer que a nossa aplicação ela vai escutar uma porta, ou seja, vai rodar em cima de uma porta. Então eu vou colocar a porta 3000, que é uma porta meio padrão, e novamente aqui eu vou passar uma função de callback. Só que aqui eu vou passar só uma função sem parâmetros. E aí eu vou dar um console. E aí esse console vai dizer que o servidor está rodando na porta 3000. Certo? Para executar e iniciar o nosso servidor, eu vou executar o comando node e navegar até o arquivo, que é src/server. Então vamos ver se ele vai funcionar. Eu vou vir aqui, localhost 2.3000, que é a porta que ele está escutando. Vamos lá. Ó, respondeu um OK. Ou seja, a nossa aplicação está funcionando. Tá? É bem simples, mas eu explicando isso vai ficar mais fácil, né, no decorrer dos vídeos, de você compreender exatamente o que você está fazendo. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar essa responsabilidade da porta daqui e eu vou passar para uma variável. Então, eu vou dizer que const port é igual a 3000. E aí aqui eu posso passar simplesmente port. E aqui, ao invés de passar chumbado, né, que a gente chama, eu vou passar o valor da variável. Então, se por algum motivo eu vim aqui alterar esse valor, 3001, 3002, quando eu iniciar nosso servidor de novo, ele já vai rodar na porta que a gente estaciou. Certo? Então isso daí é bem bacana, porque a gente centraliza a informação num lugar só, e depois na hora de alterar é mais fácil. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou já instanciar a parte do roteamento. Isso daqui, o roteamento, novamente tem a opção do Express. Você vem aqui em guia, roteamento, ele vai explicar para você como funciona. Ó. Tá vendo? É basicamente o que a gente fez aqui. Mesma coisa. A única diferença é que aqui eu abstraí e ao invés de usar a função anônima, né, eu estou usando uma arrow function, que é
disponível através do ES6 aí, como eu falei. Tá, então vamos lá, eu vou criar aqui uma outra pasta que vai chamar routes. E aí dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo chamado index.js. Aqui dentro eu vou fazer importação de uma variável que vai ser chamada de router e vai receber uma instância do Express, porém da função router. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou exportar essa função. Eu vou botar então um module.exports e eu vou exportar essa variável router que tem na verdade a função do router. Aí aqui no código do server eu vou importar essas rotas. Então eu vou dizer aqui a variável routes vai receber require. Nesse ponto é importante dizer o seguinte: se você não passa o caminho exato, se você só passa o nome da lib, né, o nome do que você quer, ele por padrão vai procurar na pasta node modules, certo? Então no nosso caso, como esse routes ele está dentro, né, do nosso CRC, ou seja, está no mesmo nível de pasta, a gente só colocar o ponto barra e ele vai mostrar. Aqui é opcional você colocar o arquivo index.js ou não, tá? Mas eu gosto de colocar porque fica mais claro. Só que se você colocar assim já funciona. Que por padrão ele vai pegar o index e atribuir aqui. E aí eu vou dizer o seguinte, que a nossa aplicação é app.use, ou seja, ela vai usar essa instância de routes, ou seja, esse carinha aqui, que no momento não tem nada, certo? Então eu vou colocar aqui router, ponto, e aqui a gente vai ter todos os verbos do router. Deixa eu só instanciar isso aqui. Todos os verbos do router, ou seja, a gente pode ter um get, a gente pode ter um post, a gente pode ter um put, e assim por diante. É a mesma coisa que a gente vinha aqui e fazer app.get, app. Alguma coisa. É a mesma coisa. A diferença é que a gente está externalizando essa responsabilidade para um arquivo só. Então, tudo que for rota, a gente vai colocar aqui. E aí a gente só vai dizer para a nossa aplicação utilizar essas rotas, entendeu? Então, eu vou dar um router.get e eu vou dar um /info. Eu vou responder com uma res, né, uma função de callback. Vai receber esses dois parâmetros. E eu vou fazer res.status, ou seja, 200.json, respondendo uma message. A aplicação funcionando, versão 1.0.0, que é a mesma versão do nosso package.json. Então vamos rodar de novo. Vim aqui, localhost 3000 /info. E tá lá. Aplicação, back-end funcionando, versão 1.0.0. Certo? O que eu fiz aqui de diferente, né? Que ali eu tinha respondido só um send e agora eu coloquei status e eu coloquei JSON. Aqui basicamente eu estou dizendo que o status da solicitação foi 200, que entra na parte do status code do HTTP. Se você vir aqui e olhar o 200, ele significa ok, ou seja, a resposta do status de sucesso. Que aqui ele diz basicamente que a requisição foi respondida com sucesso, não teve erro, não teve nada. E o JSON, eu estou dizendo que eu vou devolver um objeto JavaScript, que é o JSON. O JSON é uma abstração, né, uma sigla para
JavaScript annotation, como é que é agora? JavaScript annotation object, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui, não lembro aqui, JSON. Aqui não, é o contrário. JavaScript object notation. Então, basicamente é um objeto JavaScript. E aí eu estou atribuindo a propriedade message com o valor de uma string, né? Que nesse caso é uma aplicação back-end funcionando na versão 1.0. Não sei se vocês repararam, mas toda vez que eu faço alguma alteração no código, ó, por exemplo, no Node, toda vez que eu faço uma alteração no código, ó, eu tenho que matar a aplicação, ou seja, eu tenho que parar, né, a execução do servidor e rodar novamente. Agora vê a diferença aqui, tá vendo? Então, pensando nisso, existe uma ferramenta que a gente já instalou, que é o Nodemon. O Nodemon, basicamente, ele vai ouvir todas as alterações nos arquivos do nosso código, e a partir do momento que ele identificar alguma alteração, ele vai reiniciar a nossa aplicação. Então, para poder fazer isso, eu vou criar aqui, você pode só, ao invés de usar o Node, você pode usar o Nodemon. Ele vai funcionar da mesma maneira. Então, se eu vim aqui, servidor rodando na porta, colocar assim, ele vai, tá vendo? Não, já, no momento que eu salvei, ele já identifica a alteração e atualiza, ou melhor, reinicia o servidor, tá? Isso aqui eu faço na mão. Mas o que eu costumo fazer é, aqui dentro do package.json, eu crio uma propriedade chamada scripts. Ele já dá um autocomplete. E aqui eu crio uma outra propriedade, né, um outro script de dev. E aí no dev eu coloco o mesmo código que estava ali. Então, nodemon crc /server. E agora, ao invés de eu rodar nodemon e passar o caminho, eu posso colocar yarn dev, que ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai rodar o código e vai continuar funcionando da mesma maneira. Ó. Já reiniciou. E ele é bem rápido. Então, beleza. Então, vamos lá para a parte de consumir API. Aqui, ó, você não tem o cadastro, você vai em registrar. Né? Eu já tenho o cadastro, então eu vou só logar. Você fazendo o registro vai ser a mesma informação. Você vem aqui clicar na sua foto, né? no caso no seu avatarzinho. Vem em configurações. E aqui em configurações você vai ter uma parte que é a parte da API. Né? Não sei se você sabe, mas algumas APIs públicas, o Google, o YouTube, né? Eles geralmente usam ou a conexão OAuth ou o esquema de API Key, que é uma chave mesmo que você recebe, um token, vamos colocar assim, que ele é único para você. Então esse token, eles sabem identificar que é você que está utilizando, tá? Então, teoricamente esse token aqui você não compartilha, é um token único, tá? Mas aqui a gente vai copiar e vai colocar aqui no nosso router. Eu vou colocar const API key, igual essa string aqui, certo? Então beleza. Aqui nessa mesma parte você vai ter essa parte, essa setorzinho aqui da documentação, que basicamente está falando que a nossa documentação primária está localizada em developers nessa URL aqui. Vamos acessar. O que eu utilizo para poder consumir os filmes aqui, deixa ele carregar. Demora porque às vezes ele demora um pouquinho, porque é o Heroku, quando a aplicação não está sendo utilizada, o Heroku coloca ela em modo sleep. Tá, mas vamos lá. Eu venho aqui em Discover, que é descoberta, e aqui eu tenho a descoberta de movies ou de séries, certo? Então aqui
eu tenho algumas informações que se você não sabe inglês você pode usar o tradutor do Google, mas basicamente ele está dizendo aqui que vai trazer diferentes tipos de filme baseado na sua nota, número de votos, gêneros e certificações e outras coisas. Enfim, isso daqui não é muito importante pra gente, mas ó, aqui dentro você tem uma estrutura da resposta. Então aqui você tem a 200, que é o status code correto, o 401 de não autorizado e o 404 de não localizado. Então se você não passar a API Key, ele vai te responder um 401. Se você passar algum filme que não exista na base, ele vai te passar um 404. Certo? Aqui tem a opção de fazer o tryout, que é um testezinho da demo. Você pega a sua API Key e cola aqui. Aqui ó, você tem a ordenação, né? De que maneira ele vai trazer os filmes. E aí aqui você tem por popularidade, data de lançamento, o lucro, né? Aqui, se não me engano, é o lucro. Aqui é o título, a média de votos, a quantidade de votos, entre outras coisas. Eu costumo utilizar esse popularity.desk, que é os mais populares, ou seja, os que estão mais na moda, vamos colocar assim, certo? Aqui você pode apagar, aqui você também pode apagar, a página você pode deixar 1, a região você pode colocar o S, que é basicamente estou dizendo que a minha região é o Ocidente, né, América no caso. Se você não deixar essa região preenchida, ele vai trazer os filmes de todos os continentes. E aí tem algumas coisas meio malucas na parte da Europa, leste europeu. Traz umas coisas meio malucas, é até estranho, né? E aí essa API ela já te traz uma tradução do título e da descrição e algumas outras informações. Então aqui você passando PT BR, você está dizendo que eu quero as informações em português do Brasil, certo? Aqui embaixo ele vai te dar toda a URL, que é composta, né, pelo host, aqui é o servidor deles. Esse 3 eu não sei o que é, muito provavelmente é a versão. Aqui é a modo descoberta de filmes, e aí aqui tem os parâmetros, né, que é a IPEC, a linguagem, a região, a ordenação e a página. Se a gente fizer esse entry request, ele vai retornar para a gente os resultados de filme. Então, a página 1 tem um total de 10.000. A gente está vendo 500 páginas, né, no caso. Então, a nossa paginação aqui embaixo, se ela fosse seguir mesmo o valor correto, ela ia até 500. Então, o final seria 500. É bastante coisa, mas começa a ficar meio maluco assim enquanto você vai chegando no final. Mas enfim, aqui você pode notar que você tem o Joker, você tem o título original, né? Aqui basicamente é um array de resultados, onde ele te traz um objeto, que é um JSON, com todas as informações do filme. Então aqui, ó, né, você tem o título, você tem o overview, que no caso é a sinopse. Você tem, aí você tá vendo aqui, ó, que tem aqui se encerra o primeiro filme e aí aqui começa o segundo. Aí o segundo já é o It, então se a gente olhar aqui, Coringa, It, aí o terceiro é o Homem-Aranha. Então aqui Homem-Aranha. Então pode ver que essa URL ela tá bem de acordo com o que a gente está vendo aqui, certo? Então vamos copiar essa URL, vamos colocar ela aqui como URL const URL igual, e a gente passa essa URL aqui, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma rota. Então router.get /moves, eu vou receber um rec e um res, e eu vou retornar a URL. Dentro da nossa API, né, da nossa aplicação, a gente tem algumas maneiras de fazer uma requisição
para uma outra API, tá? Como a gente vai utilizar? Deixa eu Firefox, maluco. Como a gente vai utilizar o Axios para consumir lá no front-end, então eu vou utilizar o Axios aqui também no back-end para poder ficar fácil a gente fazer uma mesma linguagem, né? Falar uma mesma linguagem em si. Então yarn add Axios. Ele vai adicionar o Axios pra gente. E o Axios, para quem não conhece, é uma... Não posso explicar, uma atualização do Ajax, né? Se você mexeu com o jQuery já, você sabe o que eu estou falando. Então vou fazer import aqui Axios. E aqui dentro da função, né, de callback, a função de retorno da resposta, no caso, né, eu vou chamar o Axios ponto get. Aí eu vou passar a URL, certo? E eu vou passar um ponto .den, que quando essa resposta terminar, eu vou receber um objeto que eu vou chamar de resp, que se eu chamar res ele vai dar problema. Então, quando eu receber resp, eu vou dar um console.log em resp, ou melhor, eu vou dar um res.status 200, dizendo que a nossa resposta teve um sucesso, .json passando um resp.data. Por que data? Porque o que volta aqui no resp, dá um console log para a gente poder ver, log resp. Mas o que volta aqui em resp é o objeto mesmo da requisição. Então vamos fazer aqui localhost, ao invés de /info, /moves. Demora um pouquinho e aqui está. Como pode ver, aqui os resultados. Então, o primeiro resultado é o filme do Coringa, o segundo resultado aqui é o filme do It, e a mesma informação que a gente teve aqui, tá? E aqui é o nosso resp, ó. O data, você pode ver que o data é quem contém esse objeto mesmo, esse JSON que a gente está vendo tanto aqui quanto aqui. Esse é o ponto data, certo? E aqui você tem algumas informações da conexão, ó, que é o que eu falei, que é a resposta. Então, esse resp, ele seria uma abstração desse res. Só que aí, né, da maneira que eles enviam. Então, pode ver que a própria resposta deles é 200. Então, a nossa aqui é 200, mas a nossa é 200 para o navegador, né, para o cliente. Aqui, essa é uma resposta da própria API pública deles, certo? Aqui a gente está trabalhando com o conceito de promises, né? Então tem uma nova feature que se chama async await, que ele tem a mesma responsabilidade desse den aqui. Então esse den, basicamente, ele vai aguardar, né, a resposta, e assim que houver uma resposta, eu consigo executar um código dentro, né, dessa função aqui, que aqui é uma outra função. Então aqui é uma função encadeada através de uma função de get, que quando tem uma resposta, encadeia a função de resposta, certo? O que a gente pode fazer é o seguinte: a gente pode utilizar a seguinte terminologia, colocar um async aqui na frente, dizendo que o que vai acontecer dentro dessa função é código assíncrono, ou seja, ele vai demorar um certo tempo para poder ser concluído, então não vai ser respondido de cara, certo? E aqui a gente pode remover esse den. A partir desse momento a gente vai criar uma constante chamada moves, e aí dentro do moves eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar o await, ou seja, eu vou dizer que o meu código vai ter que aguardar a execução, né, dessa chamada para depois seguir com o restante do código. Então eu vou fazer um res.status 200.json, passando o
movies. E aqui dentro eu vou fazer uma extração, que é uma desestruturação. Também vem na versão do S6, que basicamente, o que eu sei? Eu sei que na minha resposta eu tenho esse objeto data. Então eu vou dizer que eu vou extrair o objeto data de dentro do meu objeto de retorno, que no caso lá seria o resp. E aí eu vou renomear ele para movies. Então o meu objeto data, que é esse cara aqui, vai receber o meu objeto, vai receber, né, o valor de data, ou seja, todo esse objeto aqui, e eu vou passar devolver ele como movies. Se eu quisesse colocar data, deixar aqui data e a data aqui também daria. Na verdade eu só estou colocando aqui por uma questão estrutural. Então eu salvei, o Node reiniciou, vamos bater no URL e tá lá, tá funcionando certinho da mesma maneira que antes. Tá, o que a gente pode fazer? Teoricamente a gente não precisa dessas informações aqui, tá, nesse primeiro momento. Então o que eu posso fazer é retornar movies.results. E eu vou retornar apenas o array de resultados. Então se a gente fizer novamente a requisição, vai mudar um pouquinho. Então tá lá, ele retorna apenas o array com as posições. Certo? Então, essa é a parte dos filmes. A parte das séries é a mesma coisa. E aqui eu vou deixar o mesmo conceito. TV, né, TV. E aqui na URL do Axios, eu vou passar, ao invés dessa URL, eu vou passar uma outra URL. E aqui vai ser TV. Então vamos lá, reiniciou, ao invés de movies, TV. E aí aqui tá, trouxe Fear the Walking Dead, trouxe Supernatural, trouxe, se não me engano, Flash, que é a mesma, novamente, é a mesma informação que a gente tem aqui na nossa aplicação front. The Walking Dead, Flash, Supernatural. Então a nossa aplicação já está respondendo os filmes, tá? E aí, por esse vídeo vai ser isso. Vocês viram que não é difícil, a gente tem algumas coisas para poder arrumar, que essa URL a gente, não sei se vocês repararam, mas ela é basicamente idêntica, o que muda é só essa chavezinha aqui. E a gente vai deixar isso de forma dinâmica, certo? Mas isso a gente vai fazer no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, e se tiver alguma dúvida, deixa no comentário. Até o próximo vídeo.